Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, estamos na nossa aula remota. Hoje nós veremos como é que se dá o funcionamento da farmácia hospitalar, qual é o objetivo da farmácia hospitalar, o que significa farmácia hospitalar e principalmente qual que é a atribuição de vocês, onde que vocês vão atuar dentro da farmácia hospitalar para quem for trabalhar nesse tipo de modalidade farmacêutica, tá? Vou diminuir minha tela, vou colocar aqui em cima para a gente dar início para que vocês acompanhem através do material. Então, deixa eu colocar, aumentar um pouco. Então, vamos lá. Basicamente, a farmácia hospitalar, a gente entende primeiro o que é. Tentar entender o conceito, as diferenças de uma farmácia normal. É bem nítido a diferença, a gente sabe que a farmácia hospitalar é aquela que fica dentro da unidade hospitalar, mas a gente tem algumas diferenciações, como por exemplo aqui, ó. Primeiramente, a farmácia hospitalar ela vai ser uma unidade clínica e também administrativa e econômica dentro do setor hospitalar. Ela tem que ter a parte administrativa por conta da dispensação de medicamentos, então é trabalhado todo um conceito logístico ali dentro, de compra, armazenamento, distribuição, para que nenhuma droga vença, comprar a quantidade correta para o fluxo daquele hospital, se for um hospital de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, porque não pode, claro, medicações vencer e também não pode faltar medicação, então a compra tem que ser na quantidade correta. Essa farmácia hospitalar vai ser dirigida por um farmacêutico, que é ligado hierarquicamente à direção do hospital, tá? E vai ser integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. Que unidades são essas? O setor da enfermagem, o setor do controle de infecção hospitalar, ligados ao laboratório, ou seja, todos os setores dentro da unidade hospitalar eles são interconectados para que um fale para o outro a necessidade que está tendo naquele momento. Então, todo mundo é interligado, inclusive com a farmácia hospitalar, principalmente porque ela que dispensa toda a medicação para o paciente, seja para o paciente que está internado na clínica médica, seja para o paciente que está internado na enfermaria normal, para o paciente que está na UTI e para o paciente que se encontra no centro cirúrgico, porque durante a cirurgia acontece muita dispensação de medicamento e a farmácia hospitalar tem que estar atenta, vocês que estarão lá têm que estar atentos para a necessidade de distribuição de droga dentro do procedimento cirúrgico, inclusive para adentrar na sala de cirurgia com toda a vestimenta, que isso aí vocês já sabem como que é todo o aparato para dar a entrada no centro cirúrgico. E aí, qual que são os objetivos? Aqui aparecem os objetivos resumidamente, mas eu vou mostrar outro material para vocês, que nós temos os objetivos elencados de forma bem mais completa, tá? Primeiramente, a farmácia hospitalar vai aqui contribuir no processo de cuidar da saúde. É lógico, porque o processo de cuidar da saúde inclui também a utilização de medicamento. Então, se inclui a utilização de medicamento, vai incluir a farmácia hospitalar por todo o período que o paciente vai ficar na unidade hospitalar fazendo seu tratamento. Ela provê produtos e serviços de qualidade para assistência prestada ao paciente. Produtos de qualidade, professor, é a gente que faz esse controle de qualidade? Teoricamente, não, porque a dispensação de medicamentos para um hospital acontece através de licitação. Por exemplo, se for um hospital municipal, acontece a licitação do município, uma empresa ganha essa licitação e vai fazer a dispensação de material. Tem empresa que dispensa material de boa qualidade e tem empresa que dispensa material de baixíssima qualidade. Esparadrapo, por exemplo, gases de baixa qualidade. Aí vai depender da licitação do hospital em que você trabalha. Promover o uso seguro e racional de medicamentos. Promover o uso seguro e racional é fazer a utilização da medicação de maneira correta, armazená-la de maneira correta, para que essa medicação não perca o seu princípio ativo, não perca o seu efeito. Tem muita droga que tem que ser acondicionada na geladeira. Na falta de energia, de repente, é claro que o hospital tem que ter o gerador, mas se caso dê problema, não faltou energia, mas a geladeira da farmácia estiver com problema, cair, ter uma queda de energia, estragar, alguma coisa do tipo,
rapidamente você tem que identificar essa falha e fazer a mudança desses medicamentos para uma outra geladeira, para um outro local que tenha refrigeração adequada, porque senão você perde toda aquela medicação. Insulina é guardada na geladeira, após aberta, entre outras medicações. Existem medicações que devem ser armazenadas sem a presença de luz, que são as medicações fotossensíveis. Elas se sensibilizam na presença de luz, tem medicação que se sensibiliza na presença de oxigênio, oxida. Então, vocês têm que conhecer todo o princípio ativo das drogas para saber como que se dá o seu armazenamento. E a farmácia também hospitalar contribui para a melhoria da qualidade da assistência no geral. Isso é óbvio, tá? Então, vou colocar outro material aqui para que vocês observem o conceito de farmácia e os seus objetivos. Aqui a gente observa que esse autor fala que a farmácia hospitalar ela é considerada como uma unidade técnica aparelhada para prover as clínicas e demais serviços dos medicamentos e produtos afins que necessita para o seu funcionamento normal. Então, quem vai fazer toda a dispensação desse material vai ser a farmácia hospitalar. No caso, vocês que estarão tomando de conta dessa farmácia. É lógico que não estarão sozinhos, tá? Mas tem que saber toda a dinâmica de funcionamento desse setor para que vocês não caiam em falhas, tá? Não aconteça um desnível da assistência, porque o produto final, o resultado final é a cura do paciente através de todo o serviço prestado. E aí a gente ainda tem aqui, ó, os objetivos da farmácia hospitalar. Então, nós temos vários objetivos. Aqui o primeiro é participar ativamente da seleção de medicamentos necessários ao perfil assistencial do hospital, realizada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica. O que isso significa? Basicamente significa que a farmácia hospitalar ela vai ser montada com base nas doenças, nas patologias que aquele hospital atende. Se for um hospital de trauma, as medicações são aquelas voltadas para o trauma, medicações de emergência. Se for, por exemplo, um hospital ortopédico que trabalha só com cirurgias ortopédicas, só com a parte óssea, os medicamentos serão voltados para esse tipo de pessoal. Se for um hospital geral, já muda completamente, porque tem que ter uma gama maior de medicamentos no setor para abranger tudo, porque o hospital geral, como o nome diz, ele abrange todas as especialidades. Se for uma maternidade, as medicações já são diferenciadas, apesar de ter medicações que se repetem em qualquer setor hospitalar, mas se você pegar uma maternidade, uma UTI de maternidade para recém-nascidos, as medicações serão diferentes do que um hospital geral, por exemplo. E assim por diante. Cada hospital, de acordo com a sua razão social, de acordo com a sua finalidade, vai ter uma dispensação de produto diferenciado. Se for uma farmácia hospitalar de uma UPA, de uma unidade de pronto atendimento, aí vão ser mais medicações de emergência, medicações de alívio de dor momentânea, não são medicações para tratamentos prolongados. E assim por diante. Outro objetivo da farmácia hospitalar é efetuar o planejamento de aquisição, como eu falei, armazenamento, distribuição e controle de medicamentos e de produtos de saúde, porque a farmácia hospitalar não distribui só medicamentos, ela tem também os insumos utilizados na assistência, como esparadrapo, gaze, curativos, coberturas de feridas também entram nessa modalidade de assistência, equipo para nutrição parenteral, que a gente ainda vai falar, entre muitas outras coisas. E assim por diante eu vou enviar esse material para vocês, tá? A farmácia hospitalar estabelece um sistema eficaz, eficiente e seguro para que não haja erros, tá bom? Porque quanto mais o sistema é falho, mais acontece erros e é mais fácil também de acontecer desvio de medicamento por pessoas que trabalham nesse setor, tanto os técnicos que trabalham dentro da farmácia, quanto os profissionais que trabalham fora, que se não tiver uma dinâmica boa de fiscalização, acontece muito roubo, infelizmente, de medicações, leva para casa para o filho, para o marido que adoeceu, enfim. Por isso que a gente tem que implantar aqui, ó, a farmacovigilância para identificação e prevenção de reações adversas aos medicamentos, entre outras coisas, tá? A gente ainda vai falar
basicamente desses outros, realizar segmento farmacoterapêutico de pacientes internados, contribuir com o suporte técnico e operacional dos ensaios clínicos. O que é isso? Caso haja algum tipo de pesquisa de alguma universidade, de alguma escola dentro do setor hospitalar, da farmácia hospitalar, vocês também poderão contribuir com esses estudos clínicos, tá? Então, dito isso, nós temos esse quadro aqui, ó, dá para observar, a gente não está cobrindo. O componente da farmácia hospitalar, nós temos aqui o gerenciamento, nós temos a seleção de medicamentos, a programação, a aquisição, armazenamento e distribuição e a informação, tá? E para cada um, nós temos o seu objetivo. Por exemplo, o gerenciamento, o objetivo dele é prover estrutura organizacional e infraestrutura que viabilize as ações da farmácia. Já a seleção de medicamentos, ela define os medicamentos necessários para suprir as necessidades daquele tipo de hospital, daquela modalidade. E assim por diante. A gente vai falar de cada etapa mais na frente. Então, deixa eu voltar aqui para a aula. Passados esses objetivos, a gente tem aqui a função principal dessa farmácia, desse tipo de modalidade de assistência farmacêutica, é garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente através do seguro e racional desses medicamentos e os seus correlatos, que são os insumos que a gente já falou, adequando a utilização à saúde individual e também à saúde coletiva, porque a gente não trabalha o paciente de forma individualizada. A gente sabe que o paciente é mais um dentro de uma gama de outras pessoas, tá? Então, nós temos os 3 objetivos: o objetivo assistencial, o preventivo e o docente de investigação, tá? Então, basicamente, vocês olham aqui, ó, assistencial, preventivo, tá? Quando trabalha com a prevenção de doenças e não mais com o tratamento terapêutico, tá? E a parte de investigação. E aí nós temos quais suas principais atribuições, tá? Basicamente é o que a gente já viu, mas as atribuições essenciais na farmácia hospitalar, a primeira que vem é gestão, não necessariamente nessa ordem, mas qualquer farmácia, assim como qualquer drogaria, qualquer farmácia clínica que não seja hospitalar, farmácia de unidade básica de saúde, tem que ter gestão para fazer uma dispensação e um armazenamento correto de todos os produtos e principalmente das medicações. Tem que ter desenvolvimento de infraestrutura, tá? O trabalho lá dentro. Deixa eu voltar aqui. Tem que ter o preparo, distribuição, dispensação e controle de medicamentos e produtos para a saúde. A gente vai ver cada etapa de forma individualizada. No caso do preparo, são medicações de preparo manipulado. Então, se naquela farmácia hospitalar tiver manipulação de medicamento, que às vezes acontece fora a manipulação, o ambiente tem que ser ideal, com a temperatura ideal, com o piso ideal e com os materiais ideais para fazer a manipulação de qualquer tipo de medicação utilizada dentro daquele setor. Para a distribuição, vocês vão observar para onde que distribui mais. Com o tempo de trabalho, vocês vão observar que medicação X é mais distribuída para o centro cirúrgico, medicação Y ela é mais distribuída para UTI, outro tipo de medicação é mais dispensada para o pessoal da enfermaria e por aí vai. Então, vocês vão calcular na hora da compra, na verdade, antes da compra, para onde que é dispensado, em qual setor do hospital, para onde que é mais dispensado determinado tipo de medicação. É realizado outra atribuição dessa farmácia, é a otimização da terapia medicamentosa. O que é isso? Otimização é fazer com que utilize a menor quantidade possível de medicamento para obter o mesmo efeito terapêutico. Ou seja, se eu posso tratar aquele paciente com 3 ampolas de dipirona, por que eu vou utilizar 4? É falta de organização, falta de planejamento. Então, você tem que otimizar a terapia medicamentosa, tá? E aqui, claro que essa otimização não depende só de você, depende de toda a equipe de profissionais envolvida no tratamento dos pacientes. Tem que ter informação sobre medicamentos e produtos para a saúde, informações do tipo como é que é a utilização, os tipos de indicação, apesar de ser vocês que não serem vocês que vão receitar, mas tem que saber, tá? Justamente, inclusive, para guardar. Onde que é o pessoal, as medicações relacionadas ao coração? Onde estão as medicações relacionadas ao sistema respiratório? Se você não souber sistema respiratório, não souber sistema cardiovascular, vai ficar super complicado vocês entenderem toda a dinâmica da assistência hospitalar. E
Prover também outra atribuição essencial da farmácia hospitalar é participar de ensino, educação permanente e pesquisa, ou seja, as universidades estão dentro do setor hospitalar, dentro da farmácia hospitalar, para fazer pesquisas, para gerar novos estudos, para gerar novas drogas, novas formas de tratamento, tá? Então, como é que vai se estruturar essa farmácia hospitalar? A partir de que ela se estrutura? Então, a gente vai ver que nós temos aqui um diagrama, acho que dá para todo mundo ver, que é a estrutura organizacional da farmácia. Primeiro, aqui em cima, a gente vê a direção farmacêutica, né? E a partir da direção farmacêutica, nós temos todos os outros itens do diagrama. Aqui nós temos a logística de atendimento, os serviços especializados e os serviços clínicos, tá? Tudo dividido. Na parte da logística, o que vai acontecer com a logística da farmácia hospitalar? Vocês vão trabalhar com a aquisição de medicamentos e produtos, com a recepção desses medicamentos quando eles chegam para fazer a distribuição correta, vão fazer o armazenamento dentro dessa logística, a distribuição dos materiais, a dispensação e principalmente o controle, para não sumir nada. Tem que ter o controle, um sistema bem organizado para que se saiba a quantidade que tem e a quantidade que falta, tá? Para que se não peça produtos em alta quantidade e também não deixe de pedir produtos. Dentro dos serviços especializados, vocês vão encontrar a farmacotécnica, a nutrição, a gente vai falar dessa nutrição parenteral, e na parte de quimioterapia, tá? Dentro dessa nutrição parenteral, vocês vão observar que, por que é feita a nutrição parenteral? É feita para os pacientes que não têm mais condições de se alimentarem via oral. Quando o paciente não consegue se alimentar via oral, vocês sabem que eles utilizam uma sonda nasoenteral ou nasogástrica, que é aquela que passa do nariz e vai até o estômago. E a nasoenteral é daquela que passa do estômago e vai até o intestino delgado. E quando o paciente não tem mais condições nem de receber a nutrição via sonda nasogástrica, ele recebe a nutrição parenteral, que é através da rede venosa e das artérias, onde esse paciente não recebe mais o alimento em si, ele recebe só as propriedades alimentícias, ele recebe uma quantidade certa de aminoácidos, uma certa quantidade de proteínas, uma certa quantidade de vitaminas e de outros sais minerais que é necessário para a nossa subsistência. Então, é calculado de acordo com a idade do paciente, com o peso e com a indicação clínica. E dentro dos serviços clínicos, nós temos a farmácia clínica, a farmacovigilância, que faz toda a observação e o controle. Nós temos a tecnovigilância, a atenção farmacêutica e a CCIH, que é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, que ela age em todo o setor do hospital, não só dentro da farmácia clínica, tá? Então, basicamente, a estrutura organizacional vai ser essa, a parte da logística, a parte do serviço especializado, principalmente onde ocorre a manipulação de medicamentos, e a parte dos serviços clínicos. Na farmácia hospitalar, nós temos a estrutura física. Primeiro aqui, como é que funciona essa estrutura física? Como eu falei, nós temos a diretoria, sempre vai estar ali no topo, porque faz o controle geral. Nós temos a central de abastecimento farmacêutico, para quem não conhece aqui, ó, CAF, anotem aí, central de abastecimento farmacêutico, tá? Nós temos a farmácia de internação, caso tenha, tem hospital que fornece esse tipo de serviço. A farmácia do centro cirúrgico fornece só as medicações utilizadas durante o período do cirúrgico até o pós-operatório do paciente, onde ele fica na RPA, né, na sala de recuperação pós-anestésica, que é antes dele sair do centro cirúrgico, tá? Nós temos a farmácia de emergência, onde vão ter medicações principalmente para parada cardíaca, medicações para parada respiratória, para infarto agudo do miocárdio, para determinadas condições clínicas que sejam atendimento de emergência. Tem a farmácia ambulatorial, a manipulação especial, como eu falei para vocês, que é a nutrição parenteral e a quimioterapia, tá? Os quimioterápicos, eles têm uma certa armazenamento e manipulação diferenciado de outras drogas. O medicamento quimioterápico, ele não pode ser manipulado como, por exemplo, uma dipirona normal, numa bancada e numa bandeja de aço inox. Não dá para trabalhar com quimioterápico dessa maneira. Os quimioterápicos, eles são extremamente caros. Primeiro,
parte daí. Se é extremamente caro e a ampola é de vidro, tem que ter um cuidado redobrado, porque tem ampola que custa 3, 5, 10 mil reais. Então, se você me quebra uma ampola dessa, fica complicado. Como é que vai ser? Porque as ampolas já vêm direto para determinado paciente. É aquela ampola X, é para o seu José da Silva. Se essa ampola quebra, se essa ampola é armazenada de forma incorreta, se essa ampola é manipulada da maneira incorreta, vai ficar complicado, vai ser aberto sindicância, porque esse prejuízo para ser coberto é complicado. Se for na rede privada, vai ter que sair de algum bolso, e se for na rede pública, até o paciente receber uma nova ampola, até lá ele já provavelmente foi a óbito, né? Então, todo quimioterápico vai ser manipulado de maneira bem restrita, numa sala fechada, reservada, até porque o quimioterápico também não pode pingar, tem quimioterápico que é bem corrosivo, você não pode entrar em contato, ele não pode pingar na sua pele, entre outras coisas, tá? E na parte da nutrição parenteral, como eu falei, para os pacientes que não mais conseguem se alimentar normalmente por via oral, não tem mais estômago suficiente, o seu estômago ou o seu intestino não faz mais absorção dos nutrientes provindos do alimento, tá? Porque o que de fato a gente requer do alimento, quando a gente consome a sopa, o arroz, o feijão, a gente quer retirar daquele produto os nutrientes, as vitaminas e os minerais necessários. Quando eu não consigo, quando o meu corpo não faz mais isso, eu venho através da nutrição parenteral fornecer. Então, quem recebe a nutrição parenteral já é aquele paciente bem emagrecido que já está entrando, às vezes, no quadro de anorexia. E por último, nós temos aqui a farmacotécnica hospitalar, tá? E aí, continuando, qual é a localização? Onde é que a gente vai enxergar a farmácia hospitalar? Ela tem que ficar sempre no local estratégico, de fácil acesso, porque os profissionais, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem têm que ter acesso rápido a essa localização. Então, nós temos aqui as farmácias satélites e ambulatoriais, tem que ser próximo aos setores de atendimento. Quais são os setores de atendimento? As enfermarias, o centro cirúrgico, a UTI, as UCIs, tá? Tem que ser uma área de circulação do corpo clínico. Qual é o corpo clínico? A equipe, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os assistentes sociais, entre outros profissionais, os cirurgiões. E nós temos as facilidades de acesso interno e externo. Tem que ser de fácil acessibilidade. Então, geralmente, quando o hospital é de andar, a farmácia hospitalar vai ficar no térreo, ou, se tiver 2 tipos de farmácia hospitalar, fica um no térreo e outra lá em cima, próximo ao centro cirúrgico e à UTI, tá? Quando isso acontece. Então, dependendo da planta do hospital, é que vai ser decidido onde é que fica a farmácia hospitalar. Então, não dá para dizer onde é necessariamente que vai ficar, porque cada hospital tem a sua planta, tem a quantidade de andares, enfim. Nós temos, como a gente falou, o CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, vai ter que ser próximo ao setor de carga e descarga da instituição. Setor de carga e descarga, porque vocês vão fazer a recepção desses materiais, tá? Então, geralmente vai vir de quê? De caminhão, de carro, então vai ter que fazer esse abastecimento e ser próximo e de fácil acesso às unidades de farmácia, tá? Então, tem que ter um local só para recebimento desse material, geralmente fica nos fundos do hospital, e vai ter que dar a dispensa desse material ali do lado de fora, tem que ser de fácil acesso até chegar na farmácia em si, tá? Então, a central de abastecimento não é basicamente a farmácia hospitalar. A central de abastecimento é o local onde a mercadoria chega e depois que chega nessa central, essa mercadoria vai para a farmácia hospitalar. Aí nós temos a relação de proximidade dos serviços de farmácia e de outros serviços, tá? A relação de proximidade, como é que um serviço tem que ficar próximo ao outro. Aqui na área central nós temos a farmácia e aqui, ó, na relação prioritária, que é a número 1, quem são as prioridades para ficar perto da farmácia? Prioridades são o atendimento ao público, onde acontece uma dispensação muito grande de medicamento, o hospital de dia, internamento, no caso onde são utilizadas as unidoses, tem que ficar próximo à sala de urgência, ficar próximo à UCI, que é a unidade de cuidados intensivos. A prioridade também é estar próximo ao bloco operatório ou centro cirúrgico e, se for maternidade, tem que estar próximo ao centro cirúrgico de partos ou ao bloco de partos, tá?
Então, a relação de prioridade é essa: atendimento ao público, UCI, centro cirúrgico. 2, quem é de relação média, que deve estar próximo à farmácia, mas nem tanto, não é de tão extrema necessidade. Consulta externa, tá? Onde o hospital vai fazer consulta normal, geralmente não é utilizado nenhum tipo de medicação. E 3, relação fraca, que não necessariamente não precisa estar próximo à farmácia. Nós temos a unidade de mediação física e reabilitação, tá? Onde os pacientes fazem reabilitação, não há utilização de medicamentos, tá? Em centro fisioterapêutico, se o hospital tiver pacientes que vão fazer algum tipo de reabilitação, não é necessário, não é prioritário esses locais estar próximo à farmácia, tá? E aí, quanto à instalação, como é que fica esse tipo de instalação? Devem ser adequados às normas da RDC número 5002, tá? E a número 183 de 2003, tá? Da Anvisa. Tudo quem regula vai ser a Anvisa, tá? Então, os aspectos importantes que vão ter nessas RDCs, nessas resoluções: tem que ter um projeto adequado às atividades assistenciais prestadas. Essa farmácia tem que ter uma funcionalidade de unidade, tem que ter as dimensões do ambiente, ou seja, a dimensão do ambiente, o tamanho dela vai depender do tipo de instalação e do tamanho das instalações do hospital. Como eu falei, se for hospital de pequeno, de médio ou de grande porte. E tem que ter as instalações ordinárias e especiais que sejam bem adequadas, tá? Então, a RDC explica certinho. Isso aqui já não é para vocês, não é vocês que vão fazer as instalações. Mas é bom saber, é bom não, é obrigatório saber como é que funciona, como é que vai ser esse tipo de instalação. Aí nós temos uma planta mostrando, não dá para ver direito, mas vocês vão observar no material que eu vou enviar a vocês como é que fica essa planta, tá? Como é que fica certinho. E aqui nós temos algumas áreas. Eu posso estar cobrindo aqui para vocês minha imagem, mas no material vocês vão ver. Na área, nós temos o parâmetro mínimo para o ambiente. Sanitários e vestiários, nós temos um para cada sexo. Isso é lógico, né? Banheiro feminino e masculino. Uma bacia sanitária e um lavatório para cada 10 funcionários, tá? Então, se for 20 funcionários, vão ter que ter 2, tá? Depósito de material de limpeza, DML, vai ter que ser só um. Dentro da farmácia hospitalar precisa ter um. Na copa você precisa ser só uma, mas geralmente nem tem dentro da farmácia hospitalar uma copa. Vocês vão utilizar a mesma copa. Copa, cozinha, tá? Quem não sabe o que é a cozinha do hospital. Farmácia ambulatorial, a média é de 60 metros quadrados, tá? Para acontecer o gerenciamento, a dispensação e o controle de estoque. Para orientação farmacêutica, nós temos 5,5 metros quadrados do consultório de atendimento. Nenhuma parede deverá ter menos de 2,5 metros. Professora, a senhora tem certeza que todos os hospitais seguem essas normas? Com certeza não seguem. Mas a obrigação está aí. Vocês têm que aprender o correto, se segue ou não, já não é nosso departamento, né? Fracionamento, a sala de fracionamento, 6 metros quadrados. A farmácia em centro cirúrgico, 20 metros quadrados. Farmacovigilância, 6 metros quadrados. Informação sobre medicamentos, 6 metros. O acervo, 200 livros por metro quadrado, se tiver acervo, tá? Geralmente não tem. A farmacocinética, 20 metros quadrados. Pesquisa clínica, para fazer os consultórios de atendimento, 5,5 metros quadrados, tá? Para esse consultório. E aí, continuando, nós temos para cada um, área de distribuição, 10% da área de armazenagem, tá? Na sala de chefia, 5,5 metros quadrados por pessoa. Área administrativa também, para cada 2 pessoas, são 5,5 metros quadrados. Sala de reunião, 2 metros quadrados por pessoa, e por aí vai, tá, pessoal? A manipulação, a sala de manipulação NPT, devem possuir no mínimo os ambientes, tá? Sala de manipulação, sala de limpeza, sala de higienização dos produtos e a antecâmara, tá? Que é aquele vestuário de barreira. Aquela antecâmara é aquela parede de vidro onde você coloca as mãos dentro de um saco, de uma luva, para fazer a manipulação, e você fica blindado aqui na frente, tá? Para não entrar em contato, principalmente quando estiver manipulando os quimioterápicos e a nutrição parenteral, tá? É aquele local que você só coloca o capote e não tem contato, só faz a manipulação da medicação sem ter contato direto com ela, tá?
e assim por diante. As áreas de atuação no ambiente hospitalar, como é que fica? Vai atuar na unidade de internação, no ambulatório, no centro cirúrgico, como a gente já falou, na central de abastecimento farmacêutica, na unidade de diagnóstico por imagem, tá? Então, na sala de diagnóstico por imagem, onde é feita as ressonâncias magnéticas, onde é feito as tomografias. Por quê? O que tem de medicamento, professora, na unidade de diagnóstico por imagem? Tem os contrastes terapêuticos utilizados para certos procedimentos. Por exemplo, para fazer ressonância magnética, você utiliza um contraste chamado gadolínio. Para fazer tomografia e outros exames, por exemplo, raio-x, tem exames que é feito com iodo e tem exame que é feito com sulfato de bário, principalmente os exames do trato gastrointestinal é feito com sulfato de bário. Esse contraste, esse iodo, esse sulfato e esse gadolínio vão vir da onde? Da farmácia hospitalar, que é aquele líquidozinho que o paciente fica bebendo antes de realizar o exame, tá? Nós temos a unidade de diagnóstico por imagem, como a gente já falou, nutrição, lavanderia, setor de compras e licitação, gerência de risco, a comissão de controle de infecção hospitalar, que a gente já falou, e nós temos o comitê de ética em pesquisa e a direção administrativa, tá? Então, geralmente, essa administração administrativa vai servir para toda a área hospitalar. No ambulatório, nesse caso, é onde, falando de cada setor, no ambulatório é onde vai acontecer a dispensação e o abastecimento de medicamentos e produtos para a saúde, tá? Os produtos, como eu falei, são aqueles que não são medicamentos, as gases, os esparadrapos, os curativos, as coberturas, entre outras coisas. No ambulatório também nós temos informação sobre os medicamentos e os materiais, fazer o controle de estoque, tem que ter orientação e acompanhamento de pacientes e desde que a atenção farmacêutica chamada. O que é a atenção farmacêutica? Lembra, é quando oferece a orientação e acompanhamento de pacientes. Muitas vezes o paciente tem dúvida de como é que utiliza aquela pomada, tem dúvida de como é que utiliza aquele tipo de cobertura na ferida, como é que abre. Então, muitas vezes vocês dão orientação, tem que ser aberto assim, tem que ser aberto pelo lado de fora, pelo lado de dentro, e assim por diante. E tem que ter o desenvolvimento de atividade de ensino-pesquisa, tá? Que não é a parte de vocês, mas a gente tem que falar. Na parte de unidade de internação, o que é feito dentro dessa unidade de internação? Vocês vão fazer a dispensação, abastecimento e controle de medicamentos e produtos para a saúde, informação para o uso racional de medicamentos e produtos. O que é isso? Vocês, como eu falei, otimização de produtos. É utilizar a quantidade mínima necessária de medicamento e produto e obter um bom efeito terapêutico, um bom efeito de cura, tá? Então, aquela história, se eu posso utilizar um pingo da pomada, por que eu vou utilizar 2, tá? Se um pingo já faz o mesmo efeito. Então, é economizar. Só que é uma economia racional, não é ser canhenga e ser ruim, não dispensar, não. Se aquela enfermaria está precisando só de 2 esparadrapos, por que eu vou mandar 4? Manda só 2, porque pode ter outra enfermaria daqui a pouco que pode precisar desses 2. Se você mandar os 4 de uma vez para um local, vai faltar em outro. Então, isso é otimizar, isso é gerenciar. Fazer o controle e prevenção de erros relacionados aos medicamentos, porque pode acontecer erros, você algum dia pode dispensar o medicamento errado, porque por falta de atenção, leu a receita errada. Temos na unidade de internação a farmacovigilância, a tecnovigilância, a farmacotécnica, a nutrição parenteral e a quimioterapia, como a gente falou, que aí é a farmácia clínica, tá? Principalmente essa última parte aqui é a área de manipulação dos medicamentos, tá? Então, vocês também podem trabalhar na manipulação dessas drogas, tá? No local de centro cirúrgico, para o centro cirúrgico, vocês vão fazer a dispensação e o abastecimento de medicamentos e produtos para a saúde, tá? Órteses, próteses, entre outras coisas. Vocês vão realizar o controle de estoque na sala cirúrgica. O que é isso? Ver o que está faltando para ver o que manda. Professora, realmente nós que fazemos isso? Geralmente o centro cirúrgico, sabe quem é que faz? O técnico de enfermagem. Mas, se for solicitado a você que faça o controle, fulano, faz o controle do centro cirúrgico, você vai lá no centro cirúrgico e vai ver o que tem e o que está faltando para reabastecer. Se acabou todas as dipironas, vamos reabastecer. Se acabou o anestésico, vamos mandar anestésico. Vão fazer o controle de custo dos gastos cirúrgicos, lógico, tá?
ver o que gastou, quais são, principalmente em hospital particular, isso acontece. Fazer o controle de medicamentos de alto custo e de antimicrobianos, tá? Antimicrobianos por quê? Os antimicrobianos são aqueles, principalmente, os antibióticos, tá? Os antibióticos são a principal classe aqui de antimicrobianos. Então, por que tem que fazer um controle correto? Porque aqui ó, nós temos o suporte a CCIH. O que é a CCIH? É o Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Se estiver dispensando muito antibiótico para infecção hospitalar, tem algo errado. O que é infecção hospitalar? É aquele tipo de infecção que o paciente adquire dentro do hospital. Ele veio para o hospital sem aquela infecção e adquiriu lá dentro. Se tiver muita gente, muito paciente desenvolvendo infecção hospitalar, tem alguma coisa errada. Por quê? Da onde é que eles vão observar? Da farmácia hospitalar. Quando a farmácia está distribuindo muito antibiótico demais naquele mês, tem que investigar o que tem de errado. Então, o controle de infecção hospitalar vai até a farmácia tentar saber o porquê de tanto antibiótico sendo dispensado, tá? Nós temos a farmacovigilância e a tecnovigilância, e dentro do centro cirúrgico também o desenvolvimento de atividade de ensino, enfim, toda essa última aqui vai estar em todos, tá? Então, tá cada um, para cada local, nós temos os objetivos desses locais, tá? Na comissão de controle de infecção hospitalar, como a gente já acabou de falar, nós temos a padronização de antimicrobianos, como a gente já falou, e dos produtos. Nós temos a padronização de saneantes, antissépticos e esterilizantes, monitoração e controle de antimicrobianos, como eu falei, tem que controlar a dispensação principalmente de antibióticos, antifúngicos, antiparasitários, controle da qualidade da água, tá? Geralmente não é vocês quem fazem, mas a água, ela é a cada trimestre, vai depender do centro do hospital, qual é o período de tempo essa água é colhida, tanto da farmácia, quanto do bebedouro do centro cirúrgico, quanto lá da frente da enfermaria, para fazer o controle dessa água e ver o nível de contaminação. Dentro dessa comissão é feito os protocolos de controle de infecção e uso racional desses antimicrobianos, a produção de guias informativos, para quê? Informações, panfletozinhos para os pacientes, para os funcionários, para falar sobre a higienização de alguma coisa, para falar sobre a utilização de certo produto, como que é a utilização de certo sabão. Chegou um sabão novo, ninguém sabe como é que utiliza. Distribui panfletos para ir ensinando, mostrando às pessoas como é que faz essa utilização, tá? E aqui nós temos, por último, a capacitação e treinamento da equipe multiprofissional de saúde que você, técnico, vai estar inserido, tá? Em capacitações direto, vocês vão participar de palestras, de capacitações, de cursos, para que vocês aprimorem ainda mais os seus estudos, os seus ensinamentos, tá? Aqui na unidade de diagnóstico por imagem, onde acontece ressonância magnética, raio-x, tomografia, é feito o que é feito lá? A gestão de medicamentos sujeitos a controle especial, é feito o controle de estoque, é feito filmes utilizados. Filmes são aqueles negócios, a placa, tá, do raio-x, os contrastes usados, contraste, como eu falei, são certos tipos de líquidos, de medicamentos que são utilizados para que o raio-x ou o exame que o paciente vai fazer saia de forma nítida, para o médico fazer leitura. É feita a produção de kits para diagnóstico, quando é utilizados os kits já fechadinhos que vocês vão montar, e a farmacotécnica, nós temos a produção de gel, para ser utilizados em ultrassonografia e em eletrocardiograma, tá? Aquele gel que a gente utiliza para correr direitinho a ultrassom, aquele produtinho, tá? Que vem aquele gelzinho, todo mundo sabe, quem já fez ultrassom sabe que para aquele equipamento deslizar no meu corpo, coloco um gel para facilitar a rodagem dele, tá? A central de abastecimento farmacêutico, como é que fica? Temos a padronização de medicamentos e produtos para a saúde, padroniza tudo certinho, os medicamentos de cada área, o medicamento de parto, o medicamento utilizado em centro cirúrgico, os medicamentos utilizados para parada cardiovascular. É feito também nessa central a logística de estoque de medicamento e produtos para a saúde, onde é feita a aquisição, o armazenamento, a distribuição e o controle, principalmente o planejamento aqui, ó, o planejamento dessas coisas, produção de guias informativos, como eu já falei, e o desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa. Sempre vai estar em todo o setor, tá?
Ainda há outras áreas de atuação? Acho que a maioria a gente já falou, mas se a gente não falou, nós ainda temos o setor de compras e licitações, nós temos a parte de nutrição, de gerenciamento de risco, o comitê de ética em pesquisa, o comitê de farmácia terapêutica, a direção administrativa e a auditoria em serviço de saúde. Eu não estou dizendo que é a obrigação de vocês trabalharem em todos os setores, eu estou dizendo que vocês devem conhecer o setor e que provavelmente pode acontecer de você trabalhar em algum setor desse que não seja só a farmácia em si. Você pode trabalhar na direção, no setor administrativo, no setor de licitações, fazendo alguma atividade técnica, tá? Quando você entende bem, claro, daquele assunto. Voltando aqui na parte da nutrição, existe um dado importante que eu vou mostrar aqui para vocês na parte de manipulação de nutrição, tá? Nutrição parenteral. Então, nós temos aqui esse artigo, fala sobre aqui, ó, nutrição parenteral total, que é quando o paciente, como eu falei, não consegue mais se alimentar pela via normal e ele vai receber esse produto. Para quem não sabe, que produto é esse? Esse produto aqui, ó, é uma solução, emulsão composta basicamente, como eu falei, de carboidrato, aminoácido, lipídio, que é a gordura, todo mundo precisa, vitaminas e minerais de forma estéril. Elas são colocadas dentro de potes de vidro, tá? Ou de plástico, para ser conectada com o paciente. Geralmente, eles vão ter um acesso venoso central, ou aqui na jugular, ou na subclávia próxima ao coração, para fazer a nutrição desse paciente, tá? Então, quais são as principais indicações para o paciente que utiliza a NPT? No adulto, em situações pré-operatórias, em doentes portadores de desnutrição, como vocês observam aqui, com doença obstrutiva do trato gastrointestinal, ou seja, se ele está com alguma obstrução no esôfago, no estômago, no intestino, ele não tem como comer. Se eu estou com obstrução aqui e eu comer, como é que esse alimento vai passar? Então, existe outra alternativa de alimentação, que é através das veias ou artérias. Mas lembrando, o paciente se alimenta através da veia ou da artéria, não é com comida normal, é só com os produtos, tá? Manipulados, a medicação manipulada em laboratório fornece só os nutrientes, o carboidrato e as vitaminas, tá? E nos recém-nascidos, muito utilizados para os prematuros de baixo peso, onde tem dificuldade de se alimentar, bebês que têm uma formação congênita lá no estômago, do trato gastrointestinal, tem bebês que nascem com o intestino para fora, que o abdômen não fechou da maneira correta, ou seja, eles não podem fazer alimentação pela boca, então tem que se alimentar de alguma forma e vão se alimentar através da rede venosa. Essa NPT, os principais componentes de uma NPT, nós vamos ter solução de aminoácidos, glicose, nosso corpo precisa de muita glicose, principalmente o nosso cérebro para funcionar, ele funciona à base de glicose, cloreto de sódio, potássio, fosfato de potássio, magnésio, cálcio, multivitamínica, oligosacarídeos e lipídios, tá? Tudo isso a gente vai precisar. Professora, e quais são os cuidados? Como é que eu faço para eu saber? Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Primeira coisa, vocês vão fazer uma análise crítica aqui, ó, da prescrição. Antes de iniciar o processo de manipulação da NPT, é recomendado que se seja feita uma análise, tá? Nesta análise você vai ter que observar se todos os itens prescritos são requeridos de fato pelo paciente. Se a dosagem dos produtos solicitados é a recomendada, olha lá, lembra lá do quadro que eu mostrei, 50% de um, 10% de outro. Então, vocês vão olhar se o quadro, porque a receita pode estar errada, o médico pode errar. Professor, a gente vai questionar médico? Não, mas se a receita estiver errada, é só voltar com a receita que vai ser arrumada e essa receita retorna para vocês. Na receita, vocês vão analisar se existe compatibilidade físico-química entre os elementos, porque existem elementos que não podem ser misturados, tem que ser administrados de maneira separada. Então, observar se não tem nenhum medicamento, nenhum componente que vai interagir com o outro e fluir, provocar algum efeito indesejado. Observar se a formulação é estável e se a via de administração solicitada suporta a osmolaridade da solução e a velocidade da infusão. O que é isso, professora? É vocês observar onde é que é a via de administração em qual local do corpo e observar a grossura do líquido, porque é líquido que vai ser injetado na veia do paciente ou na artéria. Esse líquido, se ele for muito grosso, para ser administrado numa veia muito fina,
Não dá, não consegue, porque não vai conseguir entrar. Então, para elemento, para líquido muito grosso, a veia ou a artéria também tem que ser muito calibrosa. Por isso que geralmente os acessos do paciente NPT é aqui na jugular, aqui no pescoço, é aqui próximo ao coração, nunca vai ser aqui na mão. Muito difícil aqui na região antecubital, no antebraço, muito difícil ser nessa região, porque essas veias aqui são de fino calibre, são muito finas, e a solução de NPT é muito pesada, digamos assim, para veias tão finas, tá? Então, observar todas essas questões, tá? Os tipos de NPT, nós temos quanto à via de administração e quanto à composição, a solução. O que vai determinar o tipo de solução é a prescrição, é aquilo que o paciente precisa mais. Tem paciente que precisa de mais carboidrato, tem paciente que está precisando de mais vitaminas porque está com baixa de vitaminas e assim por diante. Tudo vai depender do quadro clínico do paciente. E aí, continuando, o que eu vou passando é porque eu vou ceder o material para vocês. É só o que é para a gente olhar aqui, tá? Então, os cuidados no preparo estão todos aqui, ó, tá? Depois vocês dão uma lida, como é que vocês têm que, quais são os tipos de cuidados que vocês têm que ter para preparar essa medicação, os cuidados principalmente no transporte aqui, ó, cuidados no transporte e armazenamento, e os cuidados também na administração dessa nutrição para o paciente, tá? Por exemplo, aqui, ó. Mas e se não soubermos ou não tivermos informações sobre a compatibilidade dos medicamentos e da NPT, o que fazer? O que você vai fazer no caso dessa dúvida? Suspender a infusão do medicamento, fazer uma limpeza da linha C utilizada com soro fisiológico, administrar a medicação, fazer uma nova limpeza e reiniciar a administração da nutrição. Então, se der errado aquele acesso, vocês vão suspender, vão retirar, vão limpar o acesso com o soro fisiológico para reiniciar essa nutrição parenteral, tá? Então, a aula não é de nutrição parenteral, é só para vocês entenderem o cuidado que tem que ter com a manipulação desse tipo de alimentação para o paciente, tá? Então, continuando aqui, nós temos as outras áreas que eu já falei de atuação, onde está, e aí os estudos bibliográficos de onde eu tirei. Então, basicamente, essa foi a aula de hoje, pessoal. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.